Era assim que os poderosos avaliavam o peso de uma vida no cenário do mundo cruel e frio. No entanto, para o amor divino, cada ser possui seu valor inalienável, esteja mergulhado no lodo do crime ou assentado sobre o mais elevado trono de virtudes. Todas as criaturas são oriundas da mesma fonte soberana e embebidas nas mesmas celestes vibrações, donde se pode entender que, para Deus, todos os seres são dignos de sua proteção. Haverá os mais imaturos e inexperientes, como os mais avançados e dedicados do aprendizado das leis universais. Todavia, para todos estão abertas as portas da compaixão e da oportunidade de aprender novas lições, repetindo as que foram mal conduzidas, através da generosa concessão das muitas existências. E ainda que as pessoas pensem que o regresso à vida material será um novo desafio que as conduzirá aos mesmos erros, isto é apenas a visão limitada da ignorância que habita em cada um de nós, já que cada nova reencarnação apresenta nuances específicas que a possibilitarão aos espíritos comprometidos a aprimorarem-se em áreas de seu desenvolvimento espiritual, ainda que voltem a cometer erros semelhantes em outros setores da experiência. Além do mais, não é apenas através do sofrimento que se abrem as portas do crescimento e da evolução espiritual. Notadamente através do bem que se canalizam as possibilidades evolutivas. Uma nova jornada física possibilitará que novas condutas generosas sejam estabelecidas, novas fontes de sementes férteis sejam descerradas e, apesar dos erros, outras flores surjam no trajeto do espírito que renasce. Não devemos nos esquecer que, no pendão verde que sustenta a rosa perfumada, os espinhos apareceram antes do que a flor esbelta e linda. No entanto, não há quem não se anime a enfrentar o desafio dos espinhos a fim de poder colher a beleza inspiradora da rosa. O estágio desses espíritos, como se pode ver, pedia a mais dilatada etapa de sofrimento e espinhos até que florescessem, luminosos. No entanto, dentre todos estes personagens, alguns já começavam a atingir o estágio da rosa, vencendo seus próprios espinhos. Esse era Licínio, no devotamento que lhe pedia o esforço do bem em favor dos injustiçados, o respeito no trato com os servos tidos por inferiores, a fidelidade aos compromissos e a gratidão ao amor recebido, que o levavam a manter-se leal ao amigo Marcus, resistindo aos ataques de sua esposa, além de aprender a renunciar ao sonho de felicidade nos braços da serva que não pretendia outra coisa que não o sucesso do mundo material, na companhia de alguém mais poderoso do que ele, um simples administrador subalterno. Sim, lá estava Licínio, ensinando com seu exemplo silencioso o caminho reto que leva o espírito, através dos próprios espinhos, até a eclosão dos botões das virtudes que florescem para os que as cultivam com idealismo e fortaleza de vontade. Enquanto todos cuidavam de suas vidas, Licínio se preocupava com a vida de uma humilde serva, cuja inocência ele entrevia pelos contornos delicados e sutis das circunstâncias, mas que, por mais que fizesse, não conseguia reunir provas capazes de modificar-lhe a trajetória do destino. Visitara autoridades indiferentes, políticos que podiam influenciar o julgamento, nobres e infatuados que sequer se animavam a escutá-lo. Buscou entre os servos algum testemunho que pudesse ser levantado em favor de Lélia, alguém que tivesse ouvido Drusila queixar-se da vida, falado em morrer, alguém que concordasse em testemunhar para que uma vida fosse poupada naquele moedor de carne humana mais humilde que representava o poder romano. O tempo passava e suas oportunidades diminuíam. Por todos os lados, má vontade. Em todas as portas, a indiferença para com o destino de um ser humano. Lembrava-se de Jesus, na noite que antecedeu o seu martírio. A figura do Mestre sendo levado de um lado para outro, injustamente tratado, infelicitado pela ignorância e arrogância dos ditos poderosos. Sua fome de afeto, no abandono dos entes mais amados, seu silêncio recusando defender-se ante as acusações sem fundamento, a aniquilar a legalidade daquele julgamento e fazer pesar sobre a consciência das futuras gerações o peso da injustiça que envergonha pela sua infâmia, pela sua crueldade e pelo seu cinismo oportunista. Lembrou-se de Pilatos,
cuja tradição religiosa assinalava como o poderoso romano que lavara as mãos no momento mais importante de sua vida, tentando limpar-se daquela condenação que ele, efetivamente, considerava injusta, ao declarar que não via crime naquele homem. Sua condição de poder e capacidade militar como representante do maior império da terra não foi capaz de impedir que um simples mendigo fosse crucificado cruelmente. Que tipo de poder era esse? Que capacidade possuía o ser humano diante dos obstáculos que poderiam ser enfrentados, mas eram aceitos passivamente como intransponíveis? Jesus passara por aquilo que Lélia ia passar. No entanto, o Mestre tinha todo o respaldo divino e o preparo para superar as dores, o poder para fazer milagres, a sabedoria para tudo enfrentar. Lélia era uma miserável, ingênua e despreparada criatura, vítima de sua própria inocência, indefesa. Seu único crime foi estar no lugar errado, na hora errada, ao lado das pessoas erradas. Licínio sentia-se impotente perante os obstáculos que se lhe apresentavam. Nessas condições, lembrou-se das exortações de Décio, naquela noite de entendimento em sua pequena habitação. A porta estreita. Como passar por ela, a do sacrifício, carregando todos os pertences e as coisas que julgamos preciosas. Como não ter que abdicar de tudo o que pareça pertencer-nos se desejamos passar pelo estreito caminho que nos leva à perfeição? A passagem apertada, que não admite nada além daquilo que é essencial, pedia que o homem deixasse tudo para trás. Sem isso, não conseguiria vencer no esforço necessário, para penetrar na dimensão da casa do Pai. E se Jesus se encontrava na pessoa do menor dos irmãos que atendêssemos pelo caminho, não era Lélia que iria ser injustiçada. Era Jesus que seria executado novamente. Pensando nisso, orou com fervor solicitando o amparo para encontrar o rumo certo a fim de que sua fé tivesse sentido em sua vida. Seus pensamentos se elevaram aos céus e, lembrando-se daquele encontro com Décio e das potentes forças que o inspiravam, rogou: Senhor, o servo inútil que eu sou ousa erguer o pedido para que tuas luzes me orientem na escuridão de meus passos. Teu coração sabe dos meus defeitos e conhece minhas tragédias morais. Não me apresento como alguém que tenha merecimento para ousar solicitar favores pessoais. Eu sei que uma jovem vai ser morta sem motivo e estou tentando ajudar para que isso não aconteça. Ajuda-me, Mestre de amor, para que eu receba de ti a inspiração necessária a fim de fazer o que for preciso. Lágrimas de dor e agonia molhavam suas faces, diante da perspectiva de não lograr salvar a jovem de seu trágico destino. Envolvendo com seu manto de vibrações luminosas, o espírito Zacarias o amparava com a inspiração solicitada. Com a suavidade do amigo que entende as dores do companheiro e a angústia de seu sofrimento, o espírito amigo lhe infundia forças e coragem. Com a sutilidade do afeto verdadeiro, Zacarias afagava-lhe a cabeça e, tocando o coração, falava-lhe ao espírito. Sim, meu filho, Jesus escutou suas orações e lhe sustentará as forças em tudo o que for necessário. Não se intimide diante dos obstáculos. Jesus não tergiversou. Não se defendeu daquilo que não representava acusação. Sabia que a condenação era irrevogável e contra ela não se lançou para defender-se. Confiou sua defesa ao poder supremo do Pai que tudo sabe, tudo conhece e a todos fortifica nos testemunhos necessários. Lembre-se que hoje, você o representa no caminho dos homens. Lélia é a vítima da ignomínia humana, indefesa e despreparada. Você dispõe do conhecimento e da fé, do amparo e da proteção. Pense e decida-se por aquilo que lhe pareça o melhor. As inflexões paternais enérgicas de Zacarias penetravam o fundo do pensamento de Licínio, fazendo-o pensar consigo mesmo. Sim, sou o único que pode ajudar a moça a salvar-se. Mas o juiz pediu provas e eu não encontrei nenhuma que pudesse liberá-la, a não ser que... E uma nova luz penetrou seu ser. A não ser que eu mesmo assumisse a culpa. Sim, se assumisse a culpa, livraria a Lélia da morte. No entanto, a morte o esperaria com seus braços cruéis. Zacarias envolveu-o ainda mais e lhe falou, agora mais diretamente à intimidade de outras vidas. Meu filho Lucílio, sim,
pois Licínio era o mesmo Lucílio, o centurião romano que houvera ajudado Zacarias a proteger Pilatos da sanha assassina de seus adversários. A porta estreita nos pede tudo, se desejarmos superar nossos defeitos. Eu também, um dia, bebi o veneno que era destinado a outro para protegê-lo do mal e da injustiça. Nada tema, Lucílio, eu estarei do seu lado. Lembre-se, eu sou Zacarias, seu amigo. As lágrimas de Zacarias caíam sobre a fronte de Licínio que, sem entender o motivo, passou a sentir uma imensa saudade, como se tivesse vontade de regressar a algum lugar muito melhor do que aquele mundo de maldades e imperfeições. A ideia do risco da morte não assustava mais. Somente a alegria de saber que Lélia iria poder ser posta em liberdade o animava. Depois de sentir a força de Zacarias, que despertava nele uma capacidade ignorada, Licínio não pensou mais nos reveses que teria que enfrentar. Não lhe saía da mente a mensagem da porta estreita. Esforçai-vos por passar pela porta estreita. Pensava firmemente que Lélia era aquele pequenino ser que Jesus dissera que o representava no mundo e, disse para si mesmo, disse a Jesus, com humildade: Senhor da vida, quando estiveste entre nós, ninguém levantou-se para defender-te e a vergonha paira sobre nossa covardia e ingratidão. Eu ofereço minha vida para salvar a mais ínfima de minhas irmãs da injustiça dos homens, pois é a ti que, humildemente, desejo salvar de uma nova execução. Teu coração sabe que em mim não há prepotência, senão um imenso amor e gratidão por ti. Aceita meu sacrifício como a única flor que tenho para dar-te e sustenta-me na hora amarga da dor que me espera. Os olhos de Licínio brilhavam de contentamento. Havia encontrado o caminho que poderia representar esperança para Lélia, sua irmã de sofrimento. Agora, passaria a ação imediata. Jesus precisava ser salvo de uma nova execução e, no que dependesse dele, o mestre, representado por Lélia inocente, não ficaria novamente à mercê dos cruéis julgadores nem de seus asseclas, ao mesmo tempo em que ele, Licínio, não lavaria as próprias mãos. A partir daquele momento, Zacarias não se afastaria mais dele, sustentando-lhe a coragem e o destemor ante os piores vaticínios. Ao seu lado estariam Lívia, João de Cleofas, Simeão, Estevão, Abigail, e todos os outros espíritos de escola que haviam passado por testemunhos como aquele que, entendendo a grandiosidade daquele gesto de devotamento, o inspirariam no caminho luminoso do bem que nunca teme o mal e que, superando os espinhos do egoísmo, se transformam na flor do sacrifício para a vitória e felicidade de todos. 42. Renúncia e consciência. Não estou entendendo, Senhor Licínio. Em tão pouco tempo o senhor regressou ao mesmo assunto, a fim de solicitar minha intervenção em favor da mesma criminosa. Perguntava, algo irritado, o magistrado a quem, na estrutura legal romana, caberia a decisão sobre Lélia. Conforme conversamos em nosso último encontro, ilustre magistrado, se houvesse alguma prova que se encontrasse e que até então não tivesse sido coletada, isso poderia modificar a trajetória dos fatos. Sim, isso é o único modo de se conseguir favorecer a ré, exclamou Sérvio Túlio, na firme convicção de que isso seria impossível de ocorrer. Pois então, nobre magistrado, volto aqui com a alma aliviada para informar que, em verdade, Lélia é inocente. E onde estão as provas dessa inocência tão improvável, senhor Licínio? Estão neste documento que acabo de solicitar que seja anexado ao teor das provas oficiais. Estendendo as mãos, Licínio entregou-lhe uma confissão escrita num pergaminho na qual relatava ter sido ele mesmo quem fornecera o veneno à esposa de Marcus. Com primores de detalhes contava que, por ser o administrador do palácio, conhecia minuciosamente sua rotina. Assim, tinha absoluto controle sobre todas as coisas e movimentações que ocorriam em suas dependências. Relatou também as experiências nas quais houvera sido envolvido por Drusila, dando a entender que fora flagrado em situação vexatória para sua condição de homem de confiança do esposo da morta. Em realidade, nada houvera praticado contra a honradez de seus deveres em prejuízo do respeito que devia à memória dos seus benfeitores, os pais de Marcus, já falecidos, mas, apesar de tudo isso,
Drusila passara a chantageá-lo, ameaçado revelar ao marido as coisas segundo sua versão, só não o fazendo se ele acedesse aos seus apelos carnais. Segundo a sua descrição, o documento afirmava que a serva Lélia servira de testemunha dos fatos acontecidos na distante propriedade rural da família, circunstância esta que comprometia a sua condição de administrador, que deve manter ascendência sobre todos os serviçais do palácio, não podendo conviver ali, no exercício de sua autoridade, com empregados que o desafiassem por se sentirem detentores de trunfos que amedrontassem aqueles que deviam comandá-los e aos quais deveriam obedecer. Em realidade, a serva estava se aproveitando do plano de Drusila para tirar partido e, por isso, Licínio não a poderia manter junto ao emprego, não podendo dispensá-la, no entanto, pelos mesmos motivos, já que, demitida e afastada do palácio, seu ódio poderia induzi-la a agir de maneira ainda mais nociva, inventando coisas piores. Drusila, dessa maneira, contava com importante aliada no interior do ninho doméstico e, na versão do documento, transformara a vida dele em um inferno pessoal. Requisitava sua presença todos os momentos, insinuava-se oferecendo seu afeto e, como não recebesse a correspondente e esperada resposta favorável, ofendia-se e protestava, ameaçando destruir a sua reputação perante Marcus que, desde longa data, representava para ele sua própria família. Em momento algum, no entanto, sucumbiu às tentações, por respeito ao amigo e patrão e, também, por manter relacionamento afetivo e sigiloso com outra serva do palácio que, de tal envolvimento, engravidara e estava às portas de dar à luz. Assumindo a paternidade naquele documento, Licínio concedia a Marcus a oportunidade de justificar qualquer retorno de Serapis ao seio do palácio, mais tarde, trazendo a servir seus filhos, não como fruto de uma relação ilícita entre eles, além do fato de retirar dos ombros deles qualquer risco de incriminação acerca do crime cometido. Como se sentia vulnerável perante tantas criaturas que desejassem crivalho de acusações e calúnias, planejara todos os detalhes a fim de tirar Drusila de seu caminho, afastar Lélia do ambiente e, com isso, continuar sua vida normal, sem que ocorresse quaisquer desaventadas situações constrangedoras. Drusila era mulher perigosa e astuta, sempre com planos mirabolantes para atingir seus objetivos. Por isso, confessava-se no longo documento como o verdadeiro criminoso que, sabendo que Lélia guardava o frasco de veneno em suas posses, como já lhe havia sido revelado por Serapis por ocasião do mal-estar, entabulou a ardilosa solução da morte da senhora, através das mãos da própria empregada, sem que ela o soubesse, valendo-se de um veneno similar, acusando-a do delito e afastando do ambiente, com um só gesto, as duas adversárias. A peça confessória era muito bem detalhada. No entanto, Sérvio Túlio custava crer em seu conteúdo. O senhor sempre me pareceu um homem correto e digno, senhor Licínio, conforme a opinião de seu próprio patrão. As pessoas se enganam, nobre magistrado. Todos possuímos defeitos que ocultamos, medos que fingimos não existir, interesses menores que nos motivam, sob a aparência de grandes ideais. Posso afirmar que tudo que está aí representa a mais absoluta realidade. Isto é apenas um pedaço de papel, senhor Licínio. Sua condição social está acima dos servos e perante a lei romana o sangue pobre e imprestável é suficiente para resgatar as coisas ao seu nível de justiça. Sim, meu senhor. Em termos de justiça humana, isso pode atenuar a sua fúria, a sede de vingança das pessoas que foram vítimas e que pedem o sangue de alguém para seu alívio. No entanto, perante a justiça soberana, trata-se do sangue de uma inocente criatura. E, se para as nossas leis tão iníquas porque fruto da nossa própria iniquidade, Roma devora, sem distinção, inocentes no lugar de culpados, perante Deus todos deveremos nos apresentar e sua justiça nos pedirá contas acerca do que tenhamos feito da verdade que nos cumpria defender e viver. Ouvindo-lhe as exortações diretas e destemidas, no tom do respeito e da modéstia, Sérvio Túlio sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Sobre seus ombros pesavam inúmeras adulterações tidas como legítimas para a estrutura social daqueles tempos,
mas que, como ele bem sabia, muito distantes se achavam do exercício dos preceitos de valor em sua plenitude. Homem prático, resolvia as coisas pelo caminho que menos problemas lhe causasse. Seu idealismo ia até o limite de suas conveniências e seus lucros pessoais, o que o levava a inclinar-se sempre perante os poderosos e mais endinheirados, ou que lhe garantisse maior oportunidade e maiores favores decorrentes de uma decisão favorável. Buscando dar à audiência um cunho de seriedade e falsa preocupação com as questões da verdade, Sérvio Túlio retomou a palavra. Mas como já disse, a sua postura, ainda que corajosa, se não tola, é apenas uma versão que pode não corresponder à verdade. E ainda que o nobre magistrado imagine que seja eu daqueles que vêm aqui para ludibriar o tempo de tão importante autoridade com fantasias mentirosas e irresponsáveis, posso afirmar que tudo que está aí é a mais absoluta realidade. Precisarei ouvir o Sr. Marcos sobre este assunto que o envolve pessoalmente. O patrão está ausente por necessidades imperiosas e só regressará daqui a aproximadamente 2 meses. Exasperou-se o juiz ante aquela informação. Observando-lhe o estado agitado e de terrível angústia interior, Licínio acrescentou. Apesar de verdadeiras, minhas informações poderão ser confrontadas com as da própria Lélia, com quem nunca mais tive contato e que, facilmente, poderá ser ouvida por seu abalizado critério. Além do mais, a jovem e amada serva sobre a qual depositava meus ideais de esposo e pai, se acha residindo em moradia de fácil localização e seu estado poderá ser facilmente constatado. Solicito, apenas, que o mesmo se faça com discrição para que isso não venha a produzir danos à gestação avançada, porque ela mesma não sabe do teor deste documento e de minha culpa em tudo o que aconteceu. Entendendo que a aventada solução poderia robustecer a decisão que lhe caberia adotar, Sérvio determinou que Licínio permanecesse ali, em sala contígua, até que ele tivesse melhor conhecimento dos fatos. Vendo que se complicavam as coisas naquele que parecia um caso tão simples para a rotina inconsequente com que se construíam seus juízos, Sérvio demandou, na companhia de seus auxiliares, o cárcere onde Lélia se via recolhida. Antes, porém, enviou funcionário de sua confiança até a casa que acolhia Serapis a fim de que fosse, efetivamente, constatada a sua gravidez, com os cuidados de que isso não viesse a levantar suspeitas, fazendo-se passar por algum funcionário burocrático da administração romana, a conferir detalhes sobre as construções ou, ao menos, pedir a opinião da dona da casa. Sérvio chegou à prisão e determinou que lhe trouxessem a serva. A jovem estava transformada, nos dias em que ali se mantivera isolada, no ambiente promíscuo de uma prisão onde não se primava pela defesa da dignidade humana. Suas vestes estavam transformadas em tecido roto, a exibir a nudez da pele já machucada ao contato das pedras, das mãos masculinas e dos ratos que vinham, todos eles, requisitar os seus direitos sobre os prisioneiros. Seus olhos esbugalhados nas órbitas não sabiam fazer outra coisa senão chorar. A tragédia pessoal impressionou o próprio juiz que, poucas vezes, se dava ao luxo de ir à prisão pessoalmente. Hematomas e arranhões demonstravam seu esforço vão em defender-se de forças maiores do que as que possuía. Desfalecia-lhe o ânimo e seu raciocínio declinava, em fuga, como que se encontrando a caminho da alienação. A presença perante o juiz do feito, em nada modificara seu rosto marmorizadas pela dor. Você é Lélia, a matadora de Drusila, iniciou, Sérvio, o interrogatório. Sou. Você matou mesmo sua patroa? Eu digo que não, mas os outros dizem que sim e, pelo que parece, a opinião deles vale mais do que a minha. É verdade que você testemunhou um incidente ocorrido na fazenda de seus amos, tempos atrás? Ao ouvir aquela pergunta, Lélia iluminou-se. Afinal, parecia que alguém tinha entendido que ela poderia ser inocente. Animada pela chama da esperança, Lélia recobrou vida própria e passou a relatar, num alvoroço, tudo o que sabia. Relatou que o administrador passara a noite com Drusila, que quando chegaram ao local, ambos estavam semi-despidos, no indicativo de que haviam chegado ao mais íntimo relacionamento,
mas que Drusila parecia entorpecida por substância que também houvera sido usada no servo que tinha sido enviado para buscar auxílio, depois que o veículo que os transportava se acidentara em local distante da sede. O entorpecimento de Drusila demorou a passar e, com as marcas de rasgos em suas roupas, era bem de se supor que estivera envolvida em uma situação delicada, ainda mais na companhia de outro homem, administrador e pessoa de confiança de seu marido. Perguntada sobre o fato de ser verdade que Drusila oferecia-se ou insinuava-se no sentido de atrair a atenção de Licínio, Lélia afirmou ser do seu conhecimento que a senhora, por infelicidade na união, desejava ferir o marido, atraindo para seu leito aquele que lhe parecia mais adequado para criar o constrangimento com o qual pensava atacar o esposo. Com Drusila morta, não havia mais necessidade de ocultar suas condutas da intimidade. Sérvio Túlio começava a sentir-se enojado daquele lamaçal onde se permitira afundar até o pescoço. Mais do que isso, Lélia revelou-lhe que a própria Drusila havia sido aquela quem planejara o quebra da carroça em local inacessível, a fim de manter-se mais próxima do homem cobiçado. Só achou estranho o fato de encontrarem-se ambos adormecidos, inclusive a própria senhora, até mais profundamente do que o administrador que, rapidamente, recobrou sua lucidez após a chegada dela ao local. Perguntada se era verdade ter oferecido o frasco de veneno a Serapis, Lélia confirmou que oferecera o frasco, mas que não sabia que ele continha veneno, pensando ser, apenas, um sonífero que auxiliasse a pessoa que o ingerisse a dormir mais calmamente. Tudo isso se encaixava na versão contida no documento de Licínio, o que lhe concedeu foros de documento verídico. Sérvio deu por encerrada a entrevista e determinou que a jovem não fosse mais conduzida ao interior do calabouço. Que providenciassem roupas decentes para ela, pois a transportaria de regresso ao seu gabinete, aguardando, por fim, a resposta de seu funcionário que havia se dirigido à casa mencionada por Licínio. Assim foi feito. Lélia e Sérvio foram reconduzidos aos aposentos onde se exercia a função de administrar a justiça. Licínio continuava esperando em sala isolada. À chegada do juiz, o referido funcionário já o esperava com a resposta de sua diligência, confirmando que naquela moradia se abrigava uma jovem de nome Serapis e que se encontrava em adiantado estado de gravidez, tendo adotado todos os cuidados para não se dar a conhecer como cumpridor de ordens judiciais e sim como reles funcionário da administração da cidade averiguando coisas burocráticas. Tudo isto se encaixava perfeitamente na descrição de Licínio, ao confessar o crime para libertar Lélia. Sérvio estava convencido, agora, de que havia forte razão para que Licínio houvesse cometido o delito, coisa que não seria incomum entre os mais esclarecidos e honrados homens, mas que, como homem de confiança, e administrador, ressoava como grave delito, sobretudo pelo teor de crueldade e frieza, matando a esposa de seu amigo, acusando-o a servir inocente que ele saberia não ter condições de defender-se. No entanto, a dúvida que lhe surgia na mente, era exatamente a que despontava das circunstâncias novas. Por que resolvera Licínio confessar-se culpado, agora que seria pai e que poderia levar a vida sem problemas? Com tal pergunta afogueando-lhe os neurônios, Sérvio regressou ao seu gabinete de trabalho e mandou chamar Licínio, tendo deixado Lélia do lado de fora, isolada. Já com uma postura superior, tratando o seu interlocutor como criminoso, Sérvio assumiu ar de severidade e falou-lhe: Senhor Licínio, sua declaração de reconhecimento do delito foi confirmada por todas as fontes que foram citadas em seu teor. A mim me parece que, efetivamente, estávamos às portas de condenar uma inocente à morte, da qual se viu livrada por esta confissão. Uma sensação de alívio invadiu o coração de Licínio. Lélia, enfim, seria libertada. Um sorriso de felicidade desenhou-se, delicado, em seus lábios. Continuou Sérvio. É certo que o senhor a substituirá na pena que lhe competia receber. No entanto, preciso perguntar-lhe o que motivou em seu íntimo essa confissão, sobretudo agora que sua vida se encaminhava para a realização de seus sonhos paternais. Por que deixar viúva e órfã quando outra pessoa estaria pagando por seus delitos sem que ninguém soubesse?
Se não estivesse perante o Senhor, duvidaria seriamente de sua sanidade mental. Afirmou Sérvio, perguntando a Licínio. Ouvindo-lhe as indagações compreensíveis naquele tipo de homem interessado apenas nas conveniências e nas circunstâncias favoráveis e, uma vez que já tinha conseguido o objetivo de seus esforços, envolvido espiritualmente por Zacarias, Licínio respondeu: Nobre magistrado, dia chegará em que todos nós aprenderemos que a justiça que praticamos como juízes não nos livrará do banco dos réus perante a justiça soberana de Deus. Nossos acusadores serão nossas consciências, das quais não se consegue ocultar nenhum de nossos atos e nenhuma de nossas intenções. Todos os homens são dotados de um tal juiz interior que, cedo ou tarde, assumem as funções de magistrado de si próprios. E de que me valeria a felicidade de abraçar minha esposa e meu filho se, dentro de mim, me considerasse um criminoso? Com que autoridade moral educaria meus descendentes se fosse apenas um bandido bem vestido? Torná-lo-ia, igualmente, um criminoso como eu? Minhas lembranças me perseguiriam porque o criminoso pode fugir da justiça miserável dos homens, pode fugir das mais seguras cadeias, pode fugir de seu país, mas não pode fugir de si mesmo. A única maneira de respeitar-se e ser respeitado é a compreensão de que a nossa defesa verdadeira é a limpeza de nosso coração e de nosso pensamento de todo erro. Houve um homem que, inocente e sem culpas, terminou crucificado sem levantar uma só palavra em sua própria defesa, por confiar na soberana justiça de Deus que tudo sabe e tudo prove. Intrigado com aquelas referências, Sérvio interrompeu sua explanação, perguntando: Nós temos a nossa Têmis, a deusa da justiça, com sua venda, sua balança e sua espada. Não é a ela que o senhor se refere. Nossa deusa é por demais tíbia para representar a verdade, meu senhor. Sua cegueira é mais profunda do que a venda que lhe cobre os olhos, sua balança está sempre vulnerável ao peso do ouro que se lhe colocam nos pratos, pendendo sempre para aqueles que mais a abasteçam de bens e riquezas, e sua espada está repleta do sangue dos inocentes e dos pobres. Não, meu senhor, refiro-me a um único Deus que é nosso Pai e nos conhece como o melhor dos pais humanos não é capaz de conhecer o próprio Filho. Seu embaixador terreno, conhecido no Oriente pelo nome de Jesus, esteve entre as criaturas mais dignas que pisaram o mundo, tendo sido o exemplo vivo de todos os princípios de justiça, de verdade e de fidelidade a Deus que o enviara. Com ele aprendemos que não vale a pena fugir da responsabilidade pelos erros cometidos, pois a cada um de nós será entregue o fruto exatamente igual ao do tipo de semente que plantamos. Não sofreremos por coisas que não merecemos. Que todos nós somos irmãos e que devemos respeito uns para com os outros. Que não adianta fingir bondade ou virtude sem possuí-la realmente. Esses são os princípios nos quais acredito e, desse modo, não poderia sentir-me digno se me ocultasse por detrás das aparências da nobreza possuindo manchas tão grotescas no caráter. Apesar das proibições legais, não existe lei que impeça que acreditemos na verdade e, assim, confesso-me, igualmente, cristão perante vossos olhos e ouvidos bem abertos, a fim de que o seu coração possa chegar a essa verdade, ao menos uma vez na sua longa existência de enganos e de misérias disfarçadas por um manto esfarrapado a que se costumou chamar justiça. É com base nessa realidade do espírito que me confesso perante seus critérios de magistrado, cuja pouca possibilidade de tocar a verdade iria condenar à morte uma jovem inocente. Perguntou-se, porventura, nobre magistrado, quantos encarcerados que estão no mesmo calabouço não são inocentes como Lélia? Mas estão ali porque Roma precisa de diversão e o povo pede emoção animalesca. A justiça que Têmis representa é, na verdade, uma recrutadora de vítimas indefesas e pobres, enquanto os verdadeiros criminosos seguem suas liteiras rutilantes carregados por escravos que os abanam, não sei se para refrescá-los ou para lhes afastar o próprio mau cheiro moral que exalam por onde passam. Quantos morrerão porque pessoas que os deveriam defender estavam muito ocupadas com os cuidados da penteadeira, do garfo ou do lazer? Na consciência de todos nós, magistrado Sérvio, refulgirão brilhantes, os nossos atos de nobreza ou ensombrarão, nebulosas,
nossas torpezas mais secretas. Jesus nos ensina que não nos livraremos de nossos males enquanto não aprendermos a renegá-los, suportando tudo o que for necessário para que a limpeza seja feita. Se o preço que Roma me cobra, por sua crueldade e falsa justiça é a morte, que eu lhe pague o que me cobra, não sem antes me lembrar que, há poucos minutos, a sua argúcia apuratória da qual tanto se orgulha, não titubearia em sacrificar uma pobre mulher inocente, como haverá de matar milhares de outras pessoas sem culpa. Se é o tipo de princípio que Temis defende, eu a repúdio e me satisfaço, o mais depressa possível, em ser afastado para sempre deste cenário miserável, onde parece que demônios infernais encarnados assumiram os postos mais importantes de nossa sociedade, fingindo ser sacerdotes, autoridades, senadores, magistrados, administradores, soldados. Que eu seja, então, comida de leão ou poste incandescente. Chegará o dia em que as próprias feras sentirão repulso em comer o corpo de tais autoridades e nem mesmo as labaredas se animarão a consumir tão vil matéria carnal. Assombrado com aquela coragem que parecia sobre-humana e cheia de verdades que não se dizia naquela Roma impunemente, Sérvio mantinha-se atônito. Para quebrar aquele ambiente, fez ruído específico e determinou ao funcionário que lhe trouxesse Lélia à presença. A serva chegou assustada, ficando ainda mais surpresa ao perceber a presença de Licínio. Lélia, como se viu inocente de qualquer acusação, na condição de juiz me compete o dever de devolver-lhe a liberdade já que foi apresentada a prova irrefutável de sua inocência. Sem acreditar no que escutava, a jovem serva caiu de joelhos, chorando, numa cena de tocante emoção, que incomodava sobremaneira a falsa austeridade de Sérvio que, naquele momento, em realidade, estava assumindo a precariedade dos próprios juízos. Senhor Licínio, eu sabia que o senhor não me deixaria aqui, presa, esperando a morte. Eu tinha a certeza de que o senhor iria procurar a verdade e arrumaria as provas necessárias para me tirar daqui. Dizendo isso, a serva abraçou-lhe as pernas, beijando-lhe os pés e lavando-os com suas lágrimas. Licínio abaixou-se e, procurando fugir daquela constrangedora situação, afagou-lhe os cabelos imundos e embaraçados, procurando acalmá-la. Aquela era uma cena que arrancaria lágrimas das próprias madeiras de que eram feitos os móveis do gabinete. Levante-se, Lélia, pois estamos na presença do magistrado que reconheceu a sua inocência. É a ele que você deve agradecer, minha filha, falou, humilde, Licínio. Obrigado, meu senhor. Sua decisão devolveu-me a vida. Você está livre, serva, pode buscar retomar sua vida e reconstruí-la em bases de justiça e respeito a todos e às autoridades romanas. Posso esperar o senhor Licínio para sairmos juntos? Perguntou a serva, na esperança de poder sair acompanhada daquele que lhe infundia segurança naquelas horas tão turbulentas da existência. Infelizmente, disse o juiz, o senhor Licínio deverá ficar aqui, já que ele confessou-se culpado pelo crime que vitimou Drusila e, por isso, será conduzido ao cárcere de onde você foi trazida. Pode sair sozinha, pois a estadia, agora, será dele. Dirigindo-se a Lélia, naquela despedida rápida e sem possibilidade de maiores explicações, o administrador pediu que ela procurasse por Décio, na sua pequena vivenda, em nome de Jesus e em seu nome pessoal e pedisse para que a acolhesse, pois ele, Licínio, estava indo servir Jesus, aonde o mestre o desejasse. Entendido o recado, já que Licínio sabia que não seria adequado que Lélia voltasse ao serviço do palácio nem à companhia de Serapis e Marcus, a fim de que não fosse envolvida em novas intrigas nefastas, o serva, confusa, afastou-se emocionada e agradecida, prometendo que procuraria Décio e lhe falaria daquele Jesus em nome do qual Licínio a recomendava. Ao fim daquele dia, Lélia batia as portas da casinha de Décio enquanto Licínio, agora considerado assassino de Drusila, a cuja acusação se agregou o delito de pertencer à seita proibida do cristianismo nascente, fato este igualmente confessado com desassombro e entusiasmo, era levado diretamente para o ambiente repulsivo do calabouço infecto, no qual esperaria o momento derradeiro de seu testemunho. Ao longe,
Marcus imaginava que não tardaria para que Lélia fosse consumida pelas garras das feras e que, pouco tempo depois, regressaria para reassumir sua vida com Serapis. Naquela Roma caprichosa, começavam os preparativos para as comemorações populares que envolviam vários espetáculos e que serviam para divertir o povo oprimido e fútil, mantendo-o sob o domínio dos astutos governantes ao preço baixo de seus prazeres primitivos satisfeitos. Na prisão, Licínio encontrou-se com muitos irmãos, cujo único delito tinha sido o de serem flagrados em oração em pequenas comunidades, já que, com a aproximação das festividades, a guarda pretoriana saía em inúmeras diligências relâmpago, durante as noites, invadindo casas da periferia onde sabia se reunirem os adeptos da nova crença combatida pelas autoridades imperiais como coisa nefasta aos seus interesses, aos interesses do Estado romano e às sagradas tradições ancestrais, tão superficialmente cultivadas pelos próprios romanos. Ali, na escuridão do cárcere, estabeleceu-se um fraterno ambiente entre aqueles que sabiam ter chegado o momento de passar pela porta estreita. Dentre todos, no entanto, Licínio fora o único que se havia candidatado espontaneamente ao sacrifício, além de ter, na sua defesa intimorata da mensagem cristã, declarado a sua condição de profitente fiel daquelas verdades que, a partir daquele dia, não saíam mais da cabeça e dos pensamentos do juiz Sérvio Túlio e que, apesar de ter exercido a sua autoridade com a condenação do réu confesso, havia recebido do mesmo as primeiras lições de moral cristã que fustigariam a qualquer pessoa que estivesse na terra com o mínimo senso de dever a cumprir. A partir do encontro com Licínio, Sérvio Túlio não conseguia mais o mesmo sossego plácido que caracterizava a sua vida pachorrenta e inútil. O despertador da consciência passara a fazer os estragos indispensáveis no seu arquivo de erros e misérias ocultas, já que Licínio lhe falara com a sinceridade e altivez, o que os demais temiam fazer perante uma autoridade tão poderosa como um magistrado romano. E as verdades que escutara haviam penetrado o fundo de seu espírito, desatando inúmeros processos de reflexão e autoavaliação que o conduziam para uma situação pouco confortável perante si mesmo. Quem seria aquele homem que assumia a culpa ao pleitear a inocência de uma serva que, como justificativa, só possuía os escrúpulos de consciência? Perguntava-se Sérvio, admirado. De onde retirava tamanho valor que o fazia encarar a morte cruel sem o temor da maioria dos poderosos, sempre prontos a matar quando vitoriosos, mas sempre dispostos a fugir quando tem que encarar a derrota e a morte? Noites em claro passou o magistrado em meditação sobre a realidade de sua vida, os erros secretos de seu caráter, a tibieza de seu senso de justiça lutando contra si mesmo e contra as convenções daquela sociedade torpe e sem profundidade. Sim, era verdade que Licínio havia sido encarcerado sob peso de grades resistentes. Mas ante a consciência que despertava agora em Sérvio, seria de se indagar qual dos dois, naquele momento, era o verdadeiro prisioneiro. O que tivera liberdade para escolher o cárcere num gesto de compaixão e misericórdia como Licínio fizeram o que não tinha como fugir do próprio calabouço mental que o acusava de tantas torpezas secretas, como no caso do juiz indigno. 43. Descobrindo a verdade. Enquanto Licínio, recluso, esperava já algumas semanas o momento de seguir ao seu destino, longe dali Marcus nem imaginava o que estava sucedendo com aquele único verdadeiro amigo que tivera em toda a sua vida. Seus encargos diários, seus sonhos amorosos, a imaginação de regressar logo para a sede do império e poder dar sequência à sua vida, faziam de suas emoções o vulcão prestes a irromper em candentes vertedouros de um afeto longamente represado. No entanto, havia sido informado pelo magistrado Sérvio Túlio, a quem houvera procurado para determinar a condenação de Lélia, que a execução da mesma ocorreria num prazo de 2 meses, período esse em que, por motivos que já foram explicados, Marcus deliberara permanecer fora da cidade. As saudades fortes iam constringindo-lhe o peito. Ao mesmo tempo, Serapis chegava à fase final do período gestatório, no qual, mais algumas semanas bastariam para que o nascimento se anunciasse. Seu estado íntimo era muito delicado. A falta de Marcus,
Apesar de saber que dominava o afeto do rapaz, encantado com a possibilidade de ser pai de um varão, lhe confortava um pouco as angústias. A solidão, entretanto, a enchia de receio, principalmente em momento tão delicado da realidade feminina, aquele em que a mulher se vê como veículo da vida e, por isso, busca o apoio de alguém que a possa amparar com conselhos e, mais experiente, lhe favoreça com uma paz e confiança que a novata não conseguia encontrar em si própria. As crises sucessivas de falta de ar, mal-estar estomacal, enjoos, tornavam seu estado físico e emocional ainda mais abalados. Sem ter a quem recorrer a fim de não expor os planos articulados por Marcus ao conhecimento de outros, Serapis solicitou a serva de confiança do amante que se mantinha junto dela, para que fosse até o palácio e pedisse ao senhor Licínio que viesse até ali para que ela lhe falasse. Não demorou muito para que a serva regressasse sem o cumprimento da solicitação. Já fazia algum tempo que Licínio não era visto no palácio, sem que ninguém lhe conhecesse o destino. Surpresa com aquele desaparecimento que, segundo seu próprio juízo, bem poderia ser uma licença que o mesmo fizera por merecer ao longo de tantos anos de trabalho devotado e fiel, Serapis deliberou enviar ao amante, através de um portador de confiança, uma mensagem que fizesse com que o rapaz voltasse mais cedo de sua viagem. O percurso seria feito com mais rapidez por um único homem, de tal maneira que, se tudo corresse como ela pensava, em pouco tempo, Marcus estaria em seus braços. Incumbiu-se de escrever a mensagem cifrada, para que não fosse entendida por olhos curiosos que lhe deitassem vista. Senhor Marcus, encomenda prestes a chegar solicita sua presença com urgência no pequeno palácio. Com isso, pensava alto Serapis, estou certa que ele volta rápido. A sua empregada de confiança, sentindo a aproximação do nascimento, saíra em busca do portador que, por pagamento singelo, se dispôs a entregar aquela comunicação e, para que tal se desse com a rapidez exigida, lhe garantir uma remuneração extra no regresso. Licínio, na prisão, encontrando companheiros cristãos retidos em iguais condições que as dele, passara a maior parte de seu tempo em conversas sobre Jesus, ensinando as belezas que lhes eram desconhecidas ainda e, a cada dia mais, entendendo a grandeza daquele que viera ao mundo para despertar a bondade no coração das pessoas. Seu interior tremia quando se lembrava da possibilidade de seu destino. Todavia, a aventura de saber-se imolado para que Jesus vivesse na figura da inocente serva Lélia, lhe infundia uma sensação de júbilo e de grandeza inexplicáveis. Ao mesmo tempo, sentia que precisava ajudar Marcus e Serapis e que não seria justo expô-los ao risco de serem considerados assassinos que se combinaram para realizar a aventura de uma união que, só com a morte de Drusila, poderia ser concretizada. A gravidez da serva querida de outros tempos era precioso fardo que lhe cabia defender com todas as forças, como se fosse originada de sua própria força geradora. Não entendia o motivo, mas seus sentimentos lhe ditavam o dever de proteger Serapis a fim de que o nascimento se desse da maneira mais segura possível. Por todos estes motivos, não havia outra solução que compatibilizasse a inocência e a liberdade de Lélia com a preservação de Marcus e Serapis, a não ser a sua própria condenação. Ao seu lado, as forças de Zacarias o sustentavam, na consciência de paz que sentia e na transmissão de eflúvios vibrantes que vinham de mais alto, a fim de que no momento difícil de suas dores, as potências espirituais o sustentassem. A palavra de Licínio, na escuridão daqueles calabouços onde a ignorância dos homens dava atestado da sua própria perversidade, tornara-se mais sábia e serena, ajudando os outros aflitos a se manterem igualmente resignados. Alguns havia ali, condenados por delitos menores, que jamais haviam escutado a palavra de Jesus e que nunca imaginaram a profunda força que possuía. Náufragos sem o salva-vidas do autoconhecimento, eram pedaços de gente levados pelas vagas da incompreensão e que, ante a inexorabilidade daquela hora, não tinham para onde dirigir seus pensamentos. O desespero sacudia mais a placidez daquele grupo de homens e mulheres que se mantinha razoavelmente sereno e em equilíbrio, os atraía como alguém que deseja descobrir onde está o tesouro mais precioso para poder usurpá-lo para si.
Por isso, inúmeros indivíduos se punham ao redor do grupo que conversava sobre as coisas do Espírito, sobre as belezas do reino dos céus que Jesus prometera aos seus eleitos. Angústias eram confessadas, crimes ocultos eram revelados uns para os outros, como se, para ingressarem em luminosas paragens, tivessem que expurgar de si próprios os maiores defeitos de seu íntimo, revelando-os aos que compartilhavam da mesma tragédia. Ali nenhum tinha censura, nem a face de repulsa que critica sem palavras, nem gestos de impaciência. Todos passaram por aqueles dias de expectativa como quem se prepara com o regime da alma para a bendita cirurgia que lhes devolverá a excelsitude relativa a que aspiravam, segundo as promessas do Cristo nos longínquos dias do passado. Licínio, que para todos se afigurava o mais amadurecido, o que melhor sabia articular as expressões de consolação e de prudência, era procurado para servir de receptáculo das misérias morais e, assim, pudera aprender muitas coisas com a avaliação da dor íntima causada pelas perspectivas que se avizinhavam, fazendo com que os que se destinavam ao suplício, em vez de tentarem fugir dali com a adoção de medidas mirabolantes, se pusessem no trabalho de modificar seus mais ocultos erros, revelando-os segundo as exigências da verdade que os iria encontrar logo depois. Em realidade, os mais desditosos que ali se achavam, não reclamavam dos pequenos furtos a que foram obrigados pela fome que os mantinha cativos desde longa data. A todos fustigavam os dramas de consciência. O abandono a que relegaram pessoas queridas, a palavra caluniosa que proferiram para prejudicar outras criaturas a que invejavam, as mentiras que espalharam, as lágrimas que fizeram cair de seres que vitimaram com seus erros, as seduções e os engodos do coração que fizeram a dor de muitas almas, os momentos de fuga do dever nos anos do passado, tudo isso chegava-lhes à boca como se tivesse acabado de ocorrer. Parecia que uma grande pedra houvesse sido afastada do núcleo da memória e que, soterradas por longas décadas, as maldades humanas aflorassem ao consciente desperto e, assim, cobrassem o preço de sua revelação, depois de terem parecido perdidas no esquecimento. Todos sabiam que, logo mais, a morte os viria recolher da pior forma possível e, aqueles que haviam tido a oportunidade de entender as belezas do Evangelho, por mais indiferentes que se tivessem comportado ao longo da vida, agora eram defrontados pela força inexorável que lhes pediria tudo o que possuíam, inclusive a própria realidade, sob pena de não serem admitidos ao grande cenáculo onde o Messias houvera prometido reservar um lugar aos que lhe fossem fiéis. A dor íntima das verdades mesquinhas não reveladas surgia agora como um imperativo de arrependimento tardio, através do qual, as criaturas indiferentes que nunca haviam se apercebido de que viver não era um jogo ou um faz de conta, temendo o futuro, buscavam alijar a carga podre de seus erros, suas mágoas, seus ódios e suas mesquinharias, para que o peso específico de sua alma não impedisse que se elevassem ao reino dos céus. Licínio compreendia as misérias humanas e nada mais fazia do que escutá-las e dar-lhes o consolo de seu sorriso de compreensão. A fome física era cruel e, os adultos mais fortes, liderados por Licínio, aceitaram deixar a própria ração para que os velhos, os doentes e as mulheres tivessem maior cota de alimento. Entre os diversos afazeres que seu coração generoso encontrara dentro da própria cela, estava o de cuidar das dores alheias, num ambiente para o qual poucos estavam preparados. Sua liderança sem palavras havia fornecido de energias equilibrantes aos que ali estavam, perdidos no tumulto dos acontecimentos, sem saber onde se apoiarem. Muitos dos que não haviam conhecido o cristianismo, na umidade desses ambientes trágicos fizeram sua profissão de fé, graças à ação corajosa de indivíduos inspirados como Licínio e como tantos outros que se candidatavam ao martírio para que, no sangue compartilhado, os mais fortes ajudassem, com sua bondade e compreensão, aos mais frágeis. Esse havia sido um dos compromissos de Lucílio, antes de reencarnar como Licínio, amparado, espiritualmente, por Zacarias. O amor que nutria por aquele velho sapateiro desprendido, fizera com que ele solicitasse a possibilidade de ajudar os sofredores até o último momento de sua vida. Desejava padecer para salvar e, mesmo no padecimento,
Ansiava por salvar os que pudessem escutá-lo. Como Zacarias fizera um dia com Pilatos, ele se dispunha a fazer com os desconhecidos levados ao desespero pela injustiça dos homens de todos os tempos. Assim, renascido como Licínio, o mesmo espírito que houvera sido responsável pela prisão mamertina no passado, agora recebia a tarefa de amparar aqueles que se viam encarcerados, colocando-se como um deles, levando-lhes tudo aquilo que havia aprendido com o exemplo de Zacarias quando de seu esforço para amparar aquele que havia lavado as mãos no processo de condenação de Jesus. Agora o centurião Lucílio era, apenas, o servo Licínio, envolvido pelas luzes de Zacarias e outros espíritos generosos, a permitir que, sobre seus exemplos, a infinidade de injustiçados da terra encontrasse a bondade semeada no mais sórdido dos ambientes. A justiça se mantinha encarcerada nos palácios. A verdade dos homens se perdia nos caminhos burocráticos regados a ouro e favores. A esperança parecia que havia sido presa em lugar distante, ante os sucessivos crimes que atingiam as levas dos pobres e desvalidos de Roma. A paz era algo que os deuses de pedra haviam banido do império, sempre desejoso de obter mais servos e escravos, tributos e glórias vãs. Apenas a bondade se candidatara a ser a enfermeira dos aflitos naquele antro de agonia, antecâmara da morte anunciada com requintes de festividade. Sim, porque aproximavam-se as festas públicas que se ofereciam ao povo para lhe comprar a complacência e a alienação. Festas que levavam ao extremo todos os excessos, favorecidos por farta distribuição de prendas, vinho e comida e, durante as quais, ao longo de seus dias, sucediam-se inúmeros estupros, horrendos crimes, desagradáveis cenas de violência e vandalismo pela qual os miseráveis se feriam entre si, aumentando a carga das dores que espalhavam por onde passavam. Os infelizes não recebiam medicação para seus males. Infectavam-se com males maiores, conectando-se com a turba invisível que, desde longa data, ensombrava a atmosfera psíquica da capital imperial à cata de prazeres e sensações físicas que já não podiam desfrutar diretamente por lhes faltar o corpo carnal. Apenas as modestas coletividades que se reuniam à noite nos casebres pobres da periferia eram os núcleos de força positiva que o mundo espiritual utilizava para espalhar a sua claridade sobre as almas daquele aglomerado de iniquidades. Daí ter sido tão importante o processo de perseguição a que foram submetidos os adeptos do cristianismo nascente, única maneira de se abreviar o longo caminho da ascensão, ajudando os que precisavam passar por tais provações difíceis, expungindo suas culpas anteriores ao mesmo tempo em que fazia com que a turba ignara se impressionasse com o exemplo da bondade que desafiava a própria lógica pouco desenvolvida. Séculos de lutas acerbas, de sangue e lágrimas foram evitados com aqueles silenciosos testemunhos a penetrar nos espíritos e libertá-los das algemas do mal, tocados por gestos tão heróicos que eles não sabiam como concretizar em si próprios, pela fé miserável que devotavam a estátuas frias e orgulhosas. A massa disforme e viciosa era o legado da civilização romana. Os poucos mártires da coragem, da fé e da bondade eram o convite vivo, a demonstrar a superioridade da civilização do futuro, a ser instalada um dia sobre a terra. Enquanto isso, Sérvio Túlio seguia incomodado com a visão de Licínio ante seus juízos, que emitia nos processos, até então sempre inquestionáveis. Esse incômodo perduraria por longos anos de sua existência, obrigando-o a buscar informações sobre aquele tipo de crença que, até ali, havia sido vista como uma seita de judeus pervertidos e rebeldes. Enquanto a vida dava a Licínio o tempo necessário para exercitar-se como enfermeiro de almas naquele lugar de tristeza, o mensageiro regressava a Roma para buscar o prêmio prometido, trazendo uma breve mensagem de Marcus para ser entregue à mesma serva, aquela que servia de contato de Serapis como o mundo exterior. Estou a caminho para reclamar meu direito sobre a encomenda, era o teor da resposta. Sim, Marcus antecipara o regresso para que estivesse presente no momento do nascimento. Essa notícia teve condão de acalmar o espírito de Serapis que, insegura quando não podia ter o seu pretendido sob seus olhares dominantes, temia que seus planos pessoais perdessem sua eficácia com o afastamento do viúvo. Parte de suas angústias,
Na verdade, eram produzidas pelo temor de não conseguir manter seu controle sobre as emoções de Marcus, o que poderia fazer com que o leviano rapaz caísse nas garras de outra tão ou mais astuta do que ela própria. A notícia da próxima chegada de Marcus coincidia com o início das festividades públicas que se arrastariam por vários dias, envolvendo as autoridades e o grosso da população nos espetáculos sangrentos e vis. Serapis já se mantinha deitada a maior parte do tempo. O ventre se havia distendido com tal rapidez que, a julgar por seu volume, parecia indicar que a criança não teria como sair dali. Em face das proporções de seu ventre, o peso e o incômodo que produziam, forçavam-na a ficar prostrada no leito, recebendo os cuidados dos empregados de Marcus, tendo sempre a postos uma experiente mulher que, na função de hábil parteira, era usada nos nascimentos mais delicados, quando o sigilo aconselhava que o médico familiar não fosse chamado. O volume de pessoas que se congregava nos portões do grande Teatro Flávio, vulgarizado na atualidade pela designação mais comum de Coliseu, dava bem a ideia das dimensões e da expectativa do evento. A pequena caravana que trazia Marcus chegar a Roma sem ser notada, no entardecer da véspera do início dos festejos, dirigindo-se o jovem envevado diretamente para as dependências daquele que batizara de Pequeno Palácio, ou Palácio de Serapis e Marcus, nas referências que faziam nos momentos de intimidade. A chegada do amante encheu de leveza o espírito da serva grávida, agora mais segura por poder dar continuidade aos passos de seus projetos, estendendo os braços para acolher o homem que escolhera como ponto de apoio de seu futuro, ainda que não fosse o homem de sua vida. A manifestação de afeto de Serapis, sempre hábil nesses teatros que têm os carentes de carinho como principais espectadores, fez com que Marcus se derretesse em carícias e palavras de ternura, prometendo que não mais se afastaria dela, a não ser para ir, rapidamente, ao palácio, sua moradia oficial, refazer-se e acertar detalhes necessários para, logo mais, estar de volta. Que se preparasse um local para ele dormir, pois ainda naquela noite, ele voltaria para passar as horas em sua companhia. Vendo a determinação do rapaz, Serapis não se incomodou com a sua deliberação de seguir para o palácio, desde que voltasse mais tarde como prometera. Lúcia ficaria no ambiente, junto com aquela que lhe seria a futura mãezinha, ao lado do novo filho que estava prestes a chegar. Ninguém mais estava sabendo do destino do casal e da pequena Lúcia, a não ser Licínio, preso já há algumas semanas. Ao regressar ao palácio, Marcus determinou a Fábio, o administrador substituto que ocupava o cargo na ausência de Licínio, que o procurasse e o trouxesse aos seus aposentos para que conversassem rapidamente. Senhor, não tenho tido contato com o senhor Licínio que, desde a sua partida, não tem sido visto nas dependências desta casa, informou Fábio, seguro. Como assim, Fábio? Foi a pergunta curiosa de Marcus. Eu é que pergunto, meu senhor. Imaginávamos que ele tivesse recebido alguma licença de sua parte, já que não tem vindo a esta casa, ainda que seus pertences estejam em seus lugares e seu quarto abrigue os seus objetos pessoais. Isso é muito estranho. Falou Marcus como que pensando alto. Bem, deixe isso para depois. Preciso me arrumar, pois ainda devo ficar mais alguns dias por aí, por isso, quero que você me providencie roupas limpas para que eu possa levá-las comigo. Sim, meu senhor. Enquanto isso, devo continuar exercendo as funções do senhor Licínio? Perguntou, respeitoso. Claro, Fábio. No entanto, assim que Licínio aparecer, mande que ele se mantenha ou que me procure nos locais que conhece a fim de que me entenda com ele. Assim o farei, meu senhor. Marcus não entendia o que se passava, mas julgava que a ausência do amigo e administrador era decorrência de algum problema pessoal que lhe exigira o afastamento temporário, não deixando que tal detalhe lhe ocupasse a mente, agora euforizada com a aproximação de Serapis e do momento decisivo em que receberia o tão esperado filho em seus braços. Como era muito comum na crença confusa daquela época, Marcus imaginava que algum de seus antepassados poderia estar voltados para seus braços, talvez o próprio pai já falecido há tempos, como forma de continuar a tradição da família.
Tal sensação não era parte da religião oficial, mas era a forma usual de os romanos, a boca pequena, se referirem à vaga noção que todos os vivos possuem de que somos imortais, que morremos e renascemos. Herdada das visões de muitos povos conquistados, a maleabilidade romana aceitava incorporar princípios de outras crenças que lhe parecessem lógicos na explicação de algumas realidades que, de outra maneira, não seriam explicadas com facilidade. Assim, nos comentários que se faziam informalmente, era comum que imaginassem que o espectro de um ancestral se manifestasse no corpo de um parente próximo, mantendo, com isso, as linhas da herança que as tradições impunham. Quem sabe não é meu pai que está voltando, pensava Marcus, entusiasmado, imaginando como iria criá-lo, como dar-lhe a melhor educação, ao mesmo tempo em que manteria a união com Serapis como lastro de seu sentimento mais puro. Terminadas as arrumações, Marcus lembrou-se de procurar o juiz Sérvio para que se confirmasse a decisão de levar Lélia ao sacrifício. Consultou o horário provável e percebeu que já era muito tarde para uma visita pessoal ao magistrado que, na respeitabilidade aparente de suas tradições, guardava cautelosamente a própria intimidade. Deliberou regressar ao Tugúrio de Ventura que o aguardava e estabeleceu para o dia seguinte a ida ao juiz do caso, a fim de obter maiores detalhes sobre a efetiva morte da serva perigosa. O regresso de Marcus, conforme prometido, encontrou Serapis aflita nas dores e incômodos que a visitavam. Colocou-se no mesmo amplo quarto em que ela, deixando que a filha Lúcia, acolhida em pequeno berço, se mantivesse junto deles. Passou a noite sem conseguir dormir regularmente, buscando amparar Serapis, enxugando-lhe o rosto dos suores calorentos, dando-lhe água quando necessário, abanando-a para que se sentisse aliviada. O dia seguinte prometia para sua emoção de futuro pai, diante da possibilidade de, finalmente, receber a dádiva tão ansiosamente esperada por qualquer romano que pretendia dar sequência à própria tradição, já que era o filho homem que incumbia o dever de guardar o culto dos deuses lares, dos ancestrais da família, zelando pelo bem-estar dos antigos membros, agora levados aos campos elíseos. A mulher não tinha a função de realizar tais prodígios já que, quando criança, tinha que adotar os deuses dos seus pais e, depois que se casava, estava à mercê dos deuses do marido, impedindo, assim, que a tradição do culto aos antepassados perdurasse na linhagem de uma família se não houvesse um descendente varão que assumisse a defesa do culto e das tradições. Tal conceito já havia sofrido certas modificações, o que motivara, inclusive, a instituição da adoção como forma de se conseguir um herdeiro varão que sucedesse, mantendo acesa a chama do altar da família. No entanto, o atavismo sistemático incorporado às tradições mais antigas impunha o seu tributo a todos os romanos que viam na filiação masculina, mais do que a prova de virilidade, a noção de que sua descendência, seu nome e as suas próprias necessidades depois de mortos seguiriam sendo atendidas pelos que ficaram a continuar o culto aos antigos rituais. A noite passou, lenta, e quando o brilho do sol iluminou aquela Roma festiva, o barulho da cidade e o alvoroço do povo davam bem a noção da insanidade e da inconsequência. Beijando o rosto daquela que era a portadora da mais significativa mensagem de esperança ao seu espírito de pai ansioso, Marcus pretendeu procurar o magistrado assim que o horário aconselhasse a diligência, para não se tornar um inoportuno visitante, retirando o anfitrião do leito antes da hora. Assim, no momento adequado, Marcus buscou avistar-se com o juiz na sede de sua magistratura, não tendo logrado consegui-lo porque, em face das festividades, havia sido suspendido o expediente regular. Ele não se havia atentado para tal circunstância. Houvera perdido muito tempo naquela manhã e isso tinha sido inútil. Já era tarde quando chegou à residência do juiz, fazendo-se anunciar pelos servos da recepção que o encaminharam à sala de amplas proporções, na qual deveria aguardar. Prezado Marcus, que a deusa Fortuna o cubra de bênçãos e que sejam os bons ventos que o tragam até aqui, em dia de tanta algazarra e festa de nossa velha cidade, falou o Sérvio, hábil na introdução de seus colóquios. Bons ventos também alimentem vosso espírito, nobre magistrado.
Vamos, sente-se, meu amigo, disse o sérvio, desejando mostrar-se informal. Obrigado, senhor. Não pretendo tomar-lhe o precioso tempo de descanso, mas tendo chegado ainda ontem de viagem, conforme já tínhamos nos entendido quando parti, espero que a justiça pela morte de Drusila tenha sido realizada, efetivamente. Bem, a estas alturas, disse o magistrado, enigmático, olhando para o sol que seguia para o centro do céu, acredito que as feras já estejam sendo alimentadas. Que alívio, meu senhor! Não primo pela vingança, mas a atitude da serva precisava ser coibida a fim de que servisse de exemplo para os demais. Não seria lícito deixar que ficasse impune o que seria interpretado como fraqueza de nossa justiça, sempre tão ciosa de seus deveres. Sim, meu amigo, o exemplo aqui ensina a todos nós, comentou o juiz, algo filosófico. Por falar em exemplo, esteve por aqui um valoroso senhor que se apresentou em seu nome, trazendo-me uma carta sua, pedindo por Lélia. Seu nome era? Não estou muito bem lembrado, fingia Sérvio, procurando ver a reação de Marcus. Licínio, não é? Isso mesmo. O senhor Licínio esteve aqui para advogar a inocência de Lélia. Você sabia disso, Marcus? Bem, meu senhor, Licínio sempre foi um amigo com quem aprendi muitas coisas, inclusive a ser cultivador da bondade, ainda que na função que detenho, não a possa levar às extremas consequências. Alegou-me que Drusila havia se matado e que Lélia seria inocente. No entanto, disse-lhe, sem revelar a sua presença anterior aqui solicitando a condenação da serva, que tal versão era inconsistente e que, se não houvesse outro tipo de prova, a jovem haveria de ser executada nestes dias festivos. Puxa vida, senhor juiz, isso me deixa aliviado porque, para mim, não há nenhuma dúvida de que Lélia é a única culpada. Em boa hora estive aqui para preservar a verdade de sua culpa contra os esforços da bondade ingênua de Licínio. Afirmou Marcus, felicitando-se a si próprio por tal conduta. Bem, meu amigo, acho que isso não deve ser visto por este prisma. Como assim? Perguntou Marcus achando graça na advertência de Sérvio. A bondade de Licínio deu-lhe muito trabalho, apesar de sua correção como julgador experiente. Não, meu amigo, por causa dele pude corrigir um sério erro que iríamos, todos nós, cometer, inclusive você próprio. Não entendo, meu senhor. Sim, porque graças a Licínio, pude constatar a inocência de Lélia que, a estas alturas, deve estar livre e feliz, cuidando da própria vida. Mas o senhor disse que a justiça havia sido feita e que as feras já deviam estar sendo alimentadas. Não estou entendendo, nobre magistrado, falou ansioso e ríspido o jovem viúvo, que demonstrava o seu desconforto. É muito simples, Marcus. Lélia não era culpada pela morte de Drusila, como você insistia em falar e pugnar. Se a tivesse condenado, seguindo o seu pedido insistente, teria cometido um erro do qual nunca me perdoaria, falou, pretextando honradez, o magistrado usualmente corrupto. Aparvalhado com a informação, Marcus apresentou uma palidez súbita. Se Lélia não estava morta e fora considerada inocente, talvez Licínio tivesse incriminado Serapis. No entanto, a serva amada nada falara sobre algum tipo de perseguição e a deixara, tranquila, em sua vivenda, logo pela manhã. Se não era Serapis e ele próprio não estava sob suspeita, qualquer pessoa que tivesse sido presa no lugar de Lélia estava sendo inocentemente sacrificada. Nobre juiz, não ouso questionar as sábias decisões que vêm de seu abalizado tirocínio. Todavia, para que Lélia fosse posta em liberdade, alguma outra criatura teve de ser presa e condenada como criminosa, em seu lugar, não. Afinal, minha honra e o nome de minha família foram ultrajados, afirmou Marcus, no intuito de demonstrar o desejo de saber mais, não se importando com quem quer que tenha sido sacrificado para que seu orgulho fosse vingado. Conforme lhe prometi, fui inflexível em todas as situações até que pudesse condenar o culpado e levá-lo ao pagamento pela arrogância e ingratidão, sendo verdadeiras as minhas palavras de que, a estas alturas, as feras já devem estar saciadas, tanto quanto o seu orgulho familiar.
Quen, então, foi condenado. Esse seu homem de confiança, meu caro Marcus. Tomado por uma furiosa força indignada, o jovem levantou-se e indagou. Como? Eu procurei para que uma criminosa fosse condenada e a sua tolice condenou meu administrador de confiança. O único amigo verdadeiro que eu possuo. AK1MC, meu bom amigo, pois a juventude de seu espírito ainda precisa amadurecer na avaliação daqueles que, efetivamente, devam ser considerados verdadeiros amigos. A advertência de Sérvio ajudou Marcus a se controlar por mais algum tempo, mantendo-se em silêncio, como quem espera satisfações mais claras. Veja aqui o documento incriminatório que tive o cuidado de trazer para minha casa a fim de apresentar-lhe no dia em que se me mostrasse a oportunidade de explicar como são caprichosas as coisas da justiça. Dizendo isso, estendeu a Marcus uma peça de pergaminho, bem redigida, na qual Licínio revelava a autoria do crime, a maneira como procedeu, o uso do veneno, a perseguição de Drusila, o amor por Serapis, a gravidez da serva a qual assumia como sua responsabilidade, a imputação falsa do crime à serva Lélia. Tudo estava ali, com uma clareza e uma lógica que ninguém que não o conhecesse pessoalmente poderia negar. Vendo o estado de insatisfação do jovem, Sérvio entregou-lhe outros documentos que revelavam a sua prudência em ouvir Lélia pessoalmente, confirmando todos os fatos, sem ter tido nenhum contato com Licínio, bem como a diligência que mandara fazer na moradia de Serapis, a constatar-lhe adiantado da gravidez. Tudo isso era mais consistente do que a acusação feita contra a serva que, agora, diante do testemunho verdadeiro de Licínio, não podia mais ser considerada culpada do crime, já que o documento de confissão, corroborado por todas as outras provas e indícios, deixava o caso solucionado no sentido da culpa de Licínio e da inocência de Lélia. Vendo que não havia como negar a Sérvio a razão dos argumentos que os documentos testemunhavam, frios, Marcus levantou-se exasperado e disse: Senhor, muito agradeço o seu empenho em buscar a verdade, mas, ao dar o destino que deu, estou seguro de que sua prudência e sua experiência condenaram um inocente no lugar de uma culpada. Creio que o meu juízo de magistrado é mais claro do que o seu de leigo nas coisas de justiça, meu jovem. E quanto a isso, por uma questão de consciência, desejo devolver-lhe o mimo que a sua generosidade fez chegar às minhas mãos, no sentido de me seduzir à avaliação, o que quase me levou ao equívoco. Eis aqui os bens preciosos com os quais a sua generosidade e a sua pressa pretenderam me induzir ao delito de injustiçar um inocente. Apesar de considerá-lo culpado pela confissão livre que realizou, a postura do senhor Licínio me encheu de uma estranha lucidez que me faz repugnar ante minhas avaliações errôneas, mesmo mentais, acerca dos outros. Tendo condenado pela força das provas, abriu-se para meu ser um período de profundas reflexões sobre mim mesmo e o mundo em que estamos vivendo, fruto de nossas maneiras insanas e interesseiras. Além do mais, o senhor Licínio declarou-se cristão, em nome de cuja crença se apresentava também para seguir ao sacrifício que espera todo aquele que se declara contra as nossas tradições, mas graças a cuja fé, a luz da coragem e a retidão da consciência lhe impunham assumir aquele delito para que uma inocente não morresse em lugar dele, o verdadeiro culpado segundo suas próprias palavras. Dando ordem a um servo que mantinha alguns objetos em suas mãos, solicitou que ele os apresentasse a Marcus, dizendo-lhe calmamente: Estas prendas são a demonstração de tudo isso. A coragem do senhor Licínio me auxiliou a encarar-me ante minhas próprias responsabilidades, amornecidas pela convivência constante com a viciação dos costumes, o interesse dos poderosos e as influências dos interessados dominadores, sempre sedentos do sangue dos inocentes para aplacar as próprias culpas. Por isso, muito agradeceria se, a partir deste dia, o senhor se considerasse persona non grata nesta casa e que essa quase tragédia lhe servisse de reflexão para a loucura de pretender forçar o destino a seguir o curso de nossos desejos e de nossos pontos de vista. Que o senhor siga comprando outros magistrados, isso não é da se espantar no meio onde vivemos. No entanto, que o senhor saiba que não estou mais à venda como já estive, sem que, com isso, pretenda repreender os do que se vendem,
senão a lastimar o momento em que despertaram para a responsabilidade do que estão fazendo. Dizendo isso, com altivez e nobreza, sem humilhar o visitante com a agressividade e arrogância partidas de uma virtude mentirosa, Sérvio levantou-se e solicitou ao servo que mostrasse o caminho da rua Marcus que, recolhendo os presentes que lhe haviam sido devolvidos, saiu, aturdido e confuso, sem saber o que fazer. Não era capaz, ainda, de entender o significado da bondade e do sacrifício por ideal que Licínio já era capaz de vivenciar em seu cotidiano, servindo, inclusive, para modificar as avaliações do próprio magistrado que se vendia segundo os interesses dos mais poderosos de seu tempo. Marcus tinha que tentar fazer alguma coisa por seu amigo. Quem sabe Licínio ainda estivesse vivo. Mandou que seus servos tomassem o rumo dos portões do Coliseu, dentro do qual a multidão se agitava desde a manhã, no espetáculo sangrento do dia de inauguração das festividades. Indagando sobre o responsável pelas execuções, usando de sua influência, foi levado até a presença do atarefado funcionário, a quem perguntou: "Os condenados já foram executados?" "Alguns deles já o foram, senhor." "Onde ficam os presos por serem cristãos?" "Ficam nos subterrâneos para serem levados à arena na hora certa." "Restou algum vivo?" "Sim, meu senhor." "Por ordens superiores, os mais fortes serão consumidos hoje à noite, no poste incandescente, a fim de iluminarem a arena. Pois eu lhe dou esta bolsa de dinheiro se me levar até onde eles estão, agora." Vendo o peso do prêmio, apesar de ser contrário às ordens gerais, o centurião responsável pela prisão ordenou que o seguisse até o subterrâneo que permitiria sua presença ali apenas por alguns minutos, sob pena de se comprometer com aquela prática indevida. Assim acertados, Marcus tomou a direção que lhe apontavam os passos do soldado e, depois de muitas idas e vindas nos labirintos do Coliseu, sobre os quais o espetáculo continuava sem parar, chegou à porta pesada onde se congregavam os condenados. A luz bruxuleante de uma tocha iluminou o interior, fazendo com que os rumores depressa cessassem, dando passagem aos dois homens. "Por qual condenado se interessa o senhor?" "Um de nome Licínio." "Que Licínio se apresente, rápido," gritou o soldado enérgico, com a espada em punho. Não tardou para que um homem enfraquecido e esfarrapado se levantasse e viesse em sua direção. "O senhor tem 5 minutos, apenas," falou o homem zarrão enquanto cerrava a porta, ruidosamente. Marcus não acreditava no que estava vendo. Ali estava o seu único amigo, aquele que era seu confidente e fiel servidor. Vendo-o assim, Marcus não conseguiu conter as lágrimas de agonia. "Licínio, o que aconteceu, meu amigo?" disse Marcus, abraçando-se a ele, no que foi correspondido com afago e ternura. "Meu amigo querido, como Deus é bom em me conceder este momento de alegria ao reencontrar o único ser verdadeiramente amado por meu coração. Não gostaria de morrer sem poder vê-lo novamente. Mas como é que você veio parar aqui?" "Eu não acreditei quando Sérvio, aquele juiz venal e corrupto, me mostrou a sua confissão. Pensei que fosse uma mentira bem urdida para livrar Lélia." "Não, Marcus. Como lhe prometi, tudo o que podia fazer para salvar a sua inocência eu fiz, mas as autoridades pareciam deliberadamente contrárias ao meu intento. Por mais que batesse em todas as portas, parecia que uma força diabólica contrária ao meu desejo de salvar tinha se antecipado a mim e estava ali, impedindo-me de concretizar o desejo de libertar quem nada devia." Marcus chorava ao constatar que tal força diabólica tinha sido ele próprio, que desejava fazer as coisas andarem segundo seus interesses pessoais e sua visão limitada das coisas. Assim, como o juiz Sérvio me afirmou que somente com provas convincentes ele mudaria de opinião, vi-me forçado a revelar os fatos da maneira como revelei, de tal forma que a jovem não ficasse mais submetida aos castigos e violências de uma prisão injusta. "Mas desse modo, é você quem vai morrer, um outro inocente, Licínio," afirmou Marcus, agoniado. "Mas desse modo, não é nem você nem Serapis e o seu filho que morrerão, Marcus, meu amigo." Inspirado por Zacarias, Licínio continuou,
dizendo: Jesus de Nazaré, o profeta a quem me devoto por amor e opção, nos ensinou um dia que não há maior amor do que aquele que dá própria vida pelos amigos. Este é o meu presente para você, para Serapis e para seu filho, Marcus. Pelo muito que devo aos seus pais, a você mesmo, eu declaro que meu amor fraterno se rejubila por estar dando a vida por aqueles que amo. De onde eu estiver, procurarei envolvê-lo, meu amigo, em doces vibrações de amor. Sentindo-se envergonhado pelo tamanho do próprio mal, diante de tamanha demonstração de bondade e fortaleza, Marcus confessou-lhe, amargamente: fui eu quem solapou seus esforços, meu amigo. Eu visitei os juízos e as autoridades para impedir que Lélia fosse libertada. Se você está aqui hoje, está por minha culpa, pois se eu não tivesse feito isso, eles acabariam por conceber o suicídio de Drusila e libertariam a serva. Mas eu pretendia mantê-la cativa e promover-lhe a morte, porque temia que minha felicidade com Serapis estivesse ameaçada com sua presença importuna. Não pense nisso agora, meu amigo, falou Licínio gentil, esforçando-se por aliviar a consciência de Marcus. Estou aqui com a felicidade dos que chegam ao momento do testemunho da própria fé. E se me é lícito pedir-lhe algo, desejo que um dia você possa estudar esta doutrina de elevação, de amor e bondade tão diferente de nossa religião arrogante e indiferente. Somente a sua compreensão verdadeira lhe aliviará as agonias e as dores mais profundas que estão reservadas a todos nós, humanos imperfeitos e miseráveis. Procure, nas obras do Panteão, um ajudante de nome Décio e apresente-se a ele em meu nome. Mande-lhe meu carinhoso abraço de gratidão e diga-lhe que, de todos os ensinamentos que recebi de seus lábios, encontrei forças para estar aqui, no dia de hoje, dando testemunho da própria fé, a caminho do encontro com Jesus. Ele lhe ensinará o que me ensinou e o fará compreender o que significa dar a vida pelos amigos, como prova do maior amor que pode haver. Em minha memória, não persiga a Lélia que, estou certo, é de todo inocente de qualquer culpa. Atende Serapis em suas necessidades e suas imaturidades de alma, mas não deixe de procurar Décio, que lhe ensinará o que é necessário para enfrentar as asperezas do caminho. Seja um bom pai, apesar de todas as circunstâncias da luta, e faça sempre o bem, por permitir que o bem esculpa a bondade em seu coração. Aí encontrará você as forças para tudo superar e tudo vencer. Nesse instante, em que as lágrimas de Marcus impediam que ele se pronunciasse, batidas fortes na porta apontavam para o fim do encontro. Esforçando-se para dizer algo, Marcus afirmou: mas não é justa que você pereça como tocha viva no meio dos lobos de maldade, como vão fazer esta noite com todos vocês, Licínio. Melhor morrer tornando-se luz para os outros, Marcus, do que viver na treva sem enxergar-se a si mesmo. Que Jesus o ampare sempre, meu amigo. A porta abriu-se e Marcus teve de retirar-se dali, não sem antes beijar as mãos sujas e magras de Licínio que, igualmente emocionado, regressava a meio dos seus irmãos de desdita para a sequência de suas orações, tomando cuidado de não antecipar-lhes o destino da noite, a fim de não aumentar-lhes o temor. Lá fora, Marcus, derrotado pela própria maldade, se deixava conduzir pelas lágrimas que procurava conter para que não parecesse um homem sem dignidade, naquela sociedade de aparências e mentiras. Deixou o ambiente sentindo asco de tudo, inclusive de si próprio. Só lhe restava voltar à casa onde a amante o aguardava para o nascimento que se anunciava brevemente. Pensava em voltar ao cenário do Coliseu naquela noite para assistir ao espetáculo da execução de Licínio, como forma de punir-se. Esses eram os seus únicos planos para aquilo que parecera o seu regresso à pátria da aventura e da felicidade naquela Roma de desencantos e tragédias. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 44. A força da bondade. Contrariando todos os apelos de Serapis, que não se conformava em não ter ao seu lado o jovem que ela tanto queria controlar, Marcus, decidido, compareceu, à noite, ao dantesco espetáculo. A arena se achava crivada de postes nos quais se achavam atados os diversos cristãos, em alguns casos até 3 ou 4 em cada estrutura,
rodeada por montes de lenha seca, galhos retorcidos, palha e tudo que fosse capaz de incinerar-se com fulgor. A multidão esperava o início do espetáculo e, enquanto isso, Marcos procurava se acercar dos diversos postes para identificar a posição na qual fora preso Licínio. Não tardou muito para que, mesmo a distância razoável, o administrador, apesar de seu estado emagrecido e débil, fosse visto pelo amigo, das arquibancadas repletas. Os condutores do espetáculo pretendiam dele extrair os mais feéricos efeitos, o que os havia feito planejar e iluminar as lutas daquela noite com os condenados servindo de tochas vivas. O Coliseu estava o mais escuro possível, principalmente em sua área central, onde apenas uma apagada penumbra permitia entrever-se a silhueta. Ainda assim, Marcos conseguira encontrar o amigo e se postar o mais próximo que pudera daquele marco que se iluminaria à medida que as chamas crepitantes o envolvessem. A maioria dos condenados cristãos mantinha um coração oprimido, mas a fé em Jesus sustentava seus sentimentos. Traziam, todos, as roupas pobres embebidas em betume para que incinerassem de maneira viva. Os outros condenados que não possuíam senão os deuses antigos como ponto de apoio, em verdade nada tinham. Gritavam desesperados, vociferavam palavras vis, prometiam vingança, vomitavam impropérios, pediam clemência, denunciavam condutas ilegais de autoridades consideradas respeitáveis, amaldiçoavam aquela geração indigna, dando vazão ao seu desespero antes mesmo que as achas de lenha fossem acesas. No mundo espiritual, o espetáculo daqueles heróis do cristianismo que avançava estava envolvendo a todos em luminosa atmosfera. Da mesma maneira que no circo máximo, quando da execução de João de Cleófas, Lívia e Lucílio, o plano espiritual estava ali, revestindo toda a estrutura do imenso teatro Flávio com a cobertura magnética que lhe emprestava a singular formato, subservado do plano etéreo. Semelhava-se a vasto recipiente coberto por uma tampa cristalina, a qual se ligava aos planos superiores por luminoso facho de energia, como respaldo divino para tudo aquilo que estava ocorrendo naqueles dias com centenas de pessoas. O amparo invisível não se limitava aos que seriam vitimados pelas feras ou pelo fogo, no testemunho da própria fé ou no pagamento por delitos vulgares. A ajuda do alto não chegava apenas aos que eram executados por um motivo ou outro, mas se estendia sobre toda a multidão ignara, perdida em sua ilusão de poder e prazer, fantasia e gozo, excesso e diversão. Além do mais, não se restringia o auxílio aos encarnados que ali se aglomeravam, já que o número dos espíritos necessitados e em desequilíbrio era significativamente maior. Com tal estrutura magnética, o amor procurava atender a todos os necessitados que, tiranos, vítimas ou espectadores, eram seres a caminho do crescimento evolutivo. Imensas fileiras de espíritos luminosos se destinavam àquele ambiente para servir de amparo e despertamento aos que se permitissem tocar na sensibilidade pela compaixão. Sobretudo naquele momento, nobres entidades se acercavam do local a fim de recolherem os valorosos cristãos, entre os quais Licínio, encaminhando-os aos planos de beleza e paz que o Mestre houvera prometido aos seus seguidores fiéis até o fim. Aos que houvessem se esforçado em passar pela porta estreita, as bênçãos do reino dos céus estavam esperando. Ao poste onde se deixara prender o administrador, se vinculavam entidades generosas e amigas que já haviam passado pelo teste de entregarem tudo, até o próprio corpo carnal, em favor de outros. Envolviam-nos Zacarias, Cleófas, Lívia, Simeão, Estevão, ao mesmo tempo em que inúmeros discípulos diretos do Divino Mestre se achavam vinculados ao grupo dos sofredores, organizando o socorro. Na sua condição de líder dos cristãos que entregara a vida ali mesmo naquela Roma, no passado, Simão Pedro era dos que mais se esforçava por amparar os desesperados. Tanto que, no centro da arena ele se mantinha de pé, ao mesmo tempo majestoso e humilde, em oração a Jesus naquele momento trágico no qual muitas almas sucumbiriam e outras tantas se comprometeriam com o erro. O espetáculo estava prestes a ter início. Marcos agoniava-se pela consciência do mal que havia feito e do qual não conseguia desculpar-se. Soldados irônicos e indiferentes surgiram de uma abertura no solo carregando tochas pequenas em suas mãos,
colocando-se um ao pé de cada mastro que seria aceso. Estimulada pelo movimento, a turba exultou dando mostras de ansiosa sede por sangue e agonia. O condutor dos festejos ordenou que a música barulhenta anunciasse o momento do início da celebração e, aos gritos estridentes, dava vivas à grandeza de Roma e dos deuses que a sustentavam, no que era acompanhado pelo público presente, ao mesmo tempo em que saudava a sabedoria de César, aquele Adriano ausente da cidade que, com espírito cosmopolita, provavelmente reprovaria o dantesco espetáculo, tendo que suportá-lo, entretanto, em face das necessidades de emoção que o povo reclamava. As pessoas se agitavam e as vítimas mais amedrontadas começavam a gritar, a chorar alto, a desesperar-se ante a aproximação da dor derradeira. Nesse momento, os cristãos que se haviam reunido antes nos calabouços, procuravam olhar o céu estrelado, na tentativa de vislumbrar Jesus, na esperança firme que nutriam. Sabendo que havia chegado o momento, Zacarias, Cleofas, Simeão e Lívia se acercaram de Licínio em oração de júbilo pela vitória daquele valoroso ex-soldado, daquele Lucílio que ajudara a proteger a vida de Pilatos, daquele que servira de apoio à tarefa de Zacarias no passado, que fora preso nas catacumbas ao tempo de Nero, que fora devorado pelos leões na mesma cerimônia em que Lívia havia sido morta e que João de Cleofas, o pregador destemido, havia sucumbido pelo amor à causa do Mestre. Ali estava aquele que, agora, não seria vítima do acaso, por estar em um local errado na hora errada. Agora, ele estava ali em sacrifício pela vida de outras pessoas, na demonstração do verdadeiro amor e da bondade que fortifica aquele que a cultiva. Os espíritos amigos fizeram ao seu redor um cordão de forças espirituais a fim de que não lhe faltasse coragem e determinação naquele doloroso momento de seu testemunho, aceito pelo Cristo como prova do entendimento de sua mensagem libertadora. Uma grande auréola rutilante circunscreveu-lhe a posição na arena, a denunciar ao mundo espiritual que ali se achava um devotado lutador do bem, no exercício da bondade verdadeira. Ao som dos trompetes guerreiros, os soldados se aproximaram das pilhas de madeira, igualmente molhadas pelo líquido combustível. Antes, no entanto, que as labaredas se vissem atiçadas pela força do vento que varria o ambiente, Cleofas e Zacarias se acercaram de Licínio e, intuitivamente, convidavam o heróico servo do Mestre. Licínio, esta é a sua grande oportunidade. Vamos, meu filho, cante forte, cante alto. Sua voz será apoio para os mais fracos e mensagem para os loucos que escutam e veem esta tragédia, falava-lhe Zacarias, docemente. Isso mesmo, Licínio, cante como cantamos naquela tarde na arena do circo. Recorde-se, meu irmão. Sua voz será o troféu da bondade que se erguerá neste ambiente que o tempo se incumbirá de destruir e corroer. Inspirado pela intuição clara que lhe chegava naquele decisivo momento de seus testemunhos pessoais, Licínio começou a cantar a canção que os cristãos entoavam em seus encontros. Sua voz ganhara vigor ao contato das energias espirituais que os cercavam e, sem compreender como isso se dava, os outros cristãos que o escutavam, igualmente sintonizados na mesma faixa fluídica, acompanharam-lhe o canto, enchendo o ambiente com aquela melodia modesta e simples que falava das grandezas de Jesus, de sua bondade e seu desejo de morrer pelos amigos, como prova do maior amor que havia. Aquelas estrofes cantadas pelos que iriam ser vitimados impuseram um momento de dúvida nos próprios soldados que, prontos para acender a pira, detiveram-se magnetizados por essa singular demonstração de inusitado e incompreendido destemor. Impressionados por aquele exemplo de doce coragem, alguns soldados se viam confundidos e, diante da voz que se espalhava pela arena a silenciar os próprios integrantes do público, as forças espirituais se cercavam dos corações amolecidos ou emocionados, confundidos ou impressionados e lhes inspiravam pensamentos de nobreza, ante os exemplos de nobreza que estavam presenciando. Qual o cântico derradeiro dos condenados, a voz de todos, dentre as quais se destacava a de Licínio, chegou aos ouvidos de Marcos e, naquele momento, a dor moral de seu espírito tornou-se algo insuportável.
Os versos diziam da beleza do amor daquele que dá tudo, até mesmo a própria vida, pelos seus amigos. A prova de fidelidade absoluta que não se vincula às convenções do mundo, às obrigações do sangue, aos deveres familiares a pedir o sacrifício supremo, mas, tão somente, ao devotamento sincero de um ser para com o outro. Marcos escutava aquilo como farpas que lhe penetravam o coração. Vendo o clima do ambiente, que impressionava os assistentes, o organizador reforçou o toque dos clarins e a ordem foi obedecida pelos soldados, que atearam fogo aos pedestais. As labaredas subiram quebrando a magia daquele instante de elevação. Os gritos de euforia da massa alucinada se ouviram e os gemidos e esgares de vários dos condenados testemunhavam a dor que sentiam no instante derradeiro. O odor de carne queimada se espalhou ferindo as narinas e a fuligem do betume emprestou um aspecto nebuloso ao evento que, agora, fazia com que todas as arquibancadas se iluminassem, ao mesmo tempo em que a arena se via com mais fulgor. Marcos gritava o nome de Licínio e lhe pedia perdão, no meio da multidão excitada e eufórica, não se importando com quem estivesse escutando sua confissão dolorosa ao pé do poste do martírio do amigo. Licínio já havia sido retirado dali pela força generosa da bondade que ele havia semeado no coração dos seus amigos invisíveis. No entanto, no plano espiritual, Zacarias sabia das dores daquele Marcus, o mesmo sábio que servira, na guarda escolhida pelo centurião Lucílio para escolta de Pilatos e que aceitara seguir com a tarefa de envenená-lo no exílio a mando daquela Fúvia de ontem e Serapis de agora. Sim, aquele Marcus havia sido sábio que, depois, fora envenenado por sua amante cruel Fúvia e que, logo que despertara no plano espiritual fora recolhido por Zacarias, o sapateiro que havia ingerido o veneno que ele se encarregara de endereçar a Pilatos. Ali estava sábio que, submetido à bondade de Zacarias, no plano espiritual havia servido de apoio na modesta choupana localizada no umbral, nas cercanias da caverna que abrigava o espírito de um Pilatos suicida e de uma Fúvia pervertida, ambos torturados por um supício cruel e vingativo. Sabendo da importância daquele arrependimento, Zacarias conduziu o espírito Licínio, o mesmo Lucílio do passado até o amigo em agonia. Estendendo as mãos na direção de Marcus, Zacarias disse ao que acabara de perder a vida física: Lucílio, meu filho, se é certo que Jesus nos espera, também é verdade que o desencanto espera nosso querido Marcus, que tanto amor tem por você, apesar de ser como é. Abraça-o, meu filho, antes de seguirmos. Entendendo a necessidade de seu amigo ante o conselho de Zacarias, Licínio, Lucílio se acercou de Marcos, sábio o enlaçou com seus braços espirituais, depositando, logo depois, um beijo na altura de seu coração, o que parecia mais uma flecha luminosa a penetrar as fibras musculares apagadas daquele órgão que não havia sido, até então, fustigado tão duramente quanto naquelas breves horas de seu regresso a Roma e lhe sussurrou aos ouvidos espirituais: Marcus, seja bom, sempre. Eu estarei ao seu lado, meu amigo, e rogarei a Jesus por você. Marcus sentiu no seu íntimo afeto de Licínio e, no impulso irrefletido, sentiu-se enojado de tudo aquilo que estava vendo. Daquela sociedade cruel e covarde que matava as pessoas sem nenhuma piedade, dos juízes, que um punhado de ouro ou de favores era capaz de corromper, de deuses que, do alto de seus nichos lutavam para prevalecer em crueldade e indiferença. No impulso, lembrou-se de Serapis, que o esperava para dar-lhe o filho tão aguardado. Suas forças foram canalizadas para procurar a saída. Percebera, igualmente, que um significativo número de pessoas, tanto quanto ele próprio, deixava o recinto impressionado e repelido pelas cenas cruéis que tinha testemunhado. Saiu do Coliseu e dirigiu-se para a vivenda como se pesasse uma tonelada e seu corpo fosse esculpido em chumbo. Revia as conversas com Licínio, os ensinamentos que havia dele recebido, os exemplos de bondade que aprendera com sua conduta suave e compreensiva, os desabafos e as confissões de seus defeitos e fraquezas ante os ouvidos atentos e compassivos daquele que, agora, não mais existia no número dos vivos na carne. Não percebeu que já havia chegado,
transportado pelo braço de fortes serviçais que sustentavam a liteira pelas ruas tortuosas. No interior da casa, movimentação intensa demonstrava a ocorrência de algo diferente nos dois planos da vida, que agitava as pessoas e fazia trabalharem, atentos, os espíritos, entre os quais Lívia, Simeão, Abigail e Cleofas, que para lá tinham se dirigido juntamente com Zacarias e Licínio, assim que este havia sido retirado do corpo físico, depois dos derradeiros testemunhos de fé. Senhor, Senhor, procuramos por toda a parte e não conseguimos encontrá-lo. Sabíamos que estava no espetáculo, mas não foi possível localizá-lo a tempo. Sim, mulher, o que aconteceu? Perguntou Marcos desesperado, como a ser retirado de chofre da condição de torpor em que havia sido posto pela morte de Licínio. Serapis está em trabalho de parto e parece que se trata de um parto delicado e difícil. Em realidade, Serapis sofria muito pelos gritos que emitia, ainda que abafados por tecido que trazia preso entre os dentes para morder como forma de alívio para a dor. Não tardou muito para que os vagidos de uma criança surgissem no ambiente. Todavia, Marcos não se permitira entrar no quarto antes que as pessoas que lá estavam no atendimento de Serapis assim o autorizassem, ante as dificuldades da parturiente. O tempo custava a passar e, longos minutos de silêncio depois, escutou-se outro choro de criança. Como é possível? Será que o bebê está chorando novamente? No entanto, suas indagações foram logo respondidas por uma das mulheres que saiu do quarto, sorrindo vitoriosa. Era a parteira que ele havia contratado para assessorar no nascimento. É o homem? Perguntou afoito, Marcos. Não, meu senhor, respondeu a mulher entre os sorrisos. São homens. Como assim? Falou ele, quase dando pulos. O senhor é pai de gêmeos homens, senhor Marcos. Assim que as crianças estiverem limpas, tê-las-ás em seus braços. Marcos não cabia em si de contentamento. Finalmente, havia sido presenteado pelos deuses, não com um, mas com 2 filhos homens. Por um instante esqueceu-se das tragédias do Coliseu e passou a pensar apenas no futuro de sua família. E Serapis, está bem? Perguntava interessado na mulher amada. Sim, está muito cansada pelo esforço, mas nada que um dia de descanso rigoroso não seja capaz de recuperar. Obrigado, Diana. Aqui está a sua recompensa por tudo ter saído como eu esperava que sairia, falou o pai, eufórico, passando-lhe as mãos ainda sujas de sangue, o saco de moedas com o qual remunerava os serviços da parturiente que, depois de lavar as mãos e recompor-se, deixou a casa para que Marcos tivesse privacidade ante os filhos e a mulher amada. O mesmo Sávio e a mesma Fúvia que haviam tentado matar Pilatos, agora se uniam para devolver-lhe a vida, bem como ao outro que fora igualmente seu amante que a servirá nos interesses de destruir a união de Lívia e Públio como lictor, o funcionário fiel do ex-governador romano na Palestina, Sulpício. Ambos, fiéis nos crimes e nos desmandos, foram encaminhados à vida física como irmãos, filhos da amante de outros tempos que, depois de muito tê-los usadas para seus interesses e amações, agora os recebia para o longo caminho de reerguimento coletivo. Marcos ainda não sabia, mas naquela noite seria defrontado por um outro choque tão ou mais cruel do que a perda de Licínio. A felicidade doce da paternidade seria amargada pela descoberta de que seus 2 filhos possuíam severas deficiências físicas. Sulpício trazia os 2 braços nitidamente deformados. Os mesmos braços que usara no passado para ferir, matar, chicotear, humilhar, agora haviam sido quase que amputados de seu corpo carnal. Eram pequenos apêndices deformados. Ao mesmo tempo, Pilatos se apresentava no mundo com as órbitas oculares sem viço, parecendo que a natureza o houvera se esquecido de produzir os órgãos visuais necessários a uma vida normal, além do fato de que, herdeiro de si mesmo, desde o nascimento, o ventre da criança se manteria ferido, à altura da junção do cordão umbilical, por força do suicídio cometido no passado, a tornar vulnerável a região ventral, favorecendo a proliferação de bactérias, que se valeriam da própria ligação por onde o feto recebia alimento materno antes de nascer para se instalarem,
infectando e mantendo uma fístula dolorosa no corpo da criança cega. Marcos e Serapis seriam os pais de duas criaturas tidas por monstruosas no corpo, naquela sociedade de preconceitos e vícios morais, que escondia sua monstruosidade sob as túnicas rutilantes, palácios de mármoras de lágrimas ocultas. A dor dos que insistiram nos erros da maldade estava chegando para cobrar o preço de sua prática, enquanto aqueles que haviam aprendido a força da bondade ali estavam, luminosos e livres das teias do mal e do sofrimento, na companhia dos amigos amorosos e dos outros mártires que fecundavam o solo da terra, no centro do mundo, com exemplo de coragem que afronta as labaredas das adversidades com o cântico da fé viva, da confiança em Deus e da certeza de que o amor prevalece sempre sobre o ódio, a bondade sobre o mal. Zacarias e Lucílio seguiam, cumprindo o pedido de Jesus, a amparar Pilatos em todas as etapas de sua trajetória bem como os que faliram juntamente com ele. Assim, leitor e leitora queridos, o gesto singelo que transmita força e esperança aos corações caídos, aos estômagos famintos, aos sofredores enfermos, representará combustível de bondade que os fortalecerá na hora difícil do próprio testemunho. A bondade é uma força avassaladora, escrava feliz do amor, ao mesmo tempo em que a lágrima é o efeito nocivo do egoísmo. É verdade que nos falta a seguir adiante, com a demonstração dos efeitos, cujas causas foram semeadas por Pilatos, Sulpício, Fúvia, Sávio, Aurélia, e outros personagens que vocês já conhecem desde o nosso anterior O Amor Jamais Te Esquece. Da mesma maneira, será preciso conhecer melhor a figura de Cláudio Rufus, Lélia, Décio, além de aprofundarmos o relato sobre Serapis, Marcos e os dois filhos, Pilatos e Sulpício reencarnados, entre outros personagens que apenas tangenciaram a trajetória das personagens deste A Força da Bondade. No entanto, não desperdice seu tempo apenas na expectativa da continuação do relato de seus tortuosos caminhos. De ambas as histórias, rebrilha a mensagem de Jesus, fortalecendo os que sabem amar e os que se entregam à bondade. Aceite o convite e empreenda essa luta que transformará a sua vida e a vida de sua família. Estas linhas que aqui terminam, temporariamente, são essa solicitação sincera. Você é capaz de entender o verdadeiro significado do bem e na força de sua prática encontrar o apoio de que necessita para vencer seus próprios obstáculos, ajuda invisível que está sempre disponível aos que aceitam transformar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a cobiça, a luxúria, em adubo para o nascimento da árvore frutífera e fecunda. Pense nisso. As plantas deitam suas raízes no extremo e produzem frutos doces ou flores com perfume. Faça a mesma coisa. Deixe que seus defeitos e erros sejam, apenas, o adubo para que seus ideais de bondade frutifiquem e perfumem a terra e a própria vida. A bondade é a força da vida, a usina que iluminará o reino de Deus que haverá de ser implantado no seio da humanidade, com o seu auxílio. Brilhe vossa luz. Muita paz. Para você, meu irmão e irmã de humanidade, com muito carinho. Lúcius, 26 de janeiro de 2004. Não deixe de ler a continuação desta história no livro, Sob as Mãos da Misericórdia. Fim. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos audiolivros. Junte-se a nós em Telegram para receber notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.